Irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém. E curioso porque caminhando para cá, né? Deus mudou tudo que eu ia fazer. E começou a arder, muda o texto. E aí eu saí rabiscando. É possível que os irmãos tenham já lido esse texto, mas nós vamos ler mais uma vez, caso alguém já tenha trabalhado Lucas, depois eu faço as considerações. Lucas capítulo 14. Quem não trouxe a Bíblia fica perto de um cristão. O cristão anda com a Bíblia, o crente esquece muito. Entendeu? Isso aí eu aprendi com o meu professor no seminário. Ninguém entrava na aula dele sem Bíblia. Tinha que arrumar a Bíblia, senão não entrava não. Como é que vai estudar a palavra sem a palavra? Encontramos, irmãos? Nós vamos fazer não agora, mas nós vamos fazer uma exegese. Nós vamos analisar versículo por versículo desse texto aqui. Então só vamos ler o primeiro, né, e depois nós vamos desenvolver o assunto aqui. Amém? Versículo 25, 14, 25, Lucas 14, 25. Grandes multidões acompanhavam a ele. Voltando-se, lhes disse. Os irmãos podem sentar. Aí nós vamos... O pastor estava falando ainda agora aqui de anotar a Bíblia. Esses dias eu ouvi uma frase de Charles Spurgeon. Alguém aqui já ouviu falar dele? Sim. Já morreu, tá? No século XIX, 1800, chamado pregador das multidões. Moody, Spurgeon. E ele disse uma frase interessante, não sei se você vai entender de imediato, mas ele fala assim: uma Bíblia despedaçada reflete a vida inteira de uma pessoa. Uma vida inteira de uma pessoa reflete uma Bíblia que não está despedaçada, ela está inteira. Não sei se vocês entenderam. O que é uma Bíblia despedaçada? Que ele quer dizer? Uma Bíblia consultada, uma Bíblia lida, uma Bíblia estudada. Ela está tão assim despedaçada, mas a Bíblia está despedaçada como o livro, mas a vida da pessoa está inteira. Agora, a Bíblia de uma pessoa que está inteira, a vida dela está despedaçada. É mais ou menos isso. Não sei se eu falei, porque quando eu vi a pregação, a frase de Spurgeon, e tem uma Bíblia dele lá na Inglaterra, e uma das Bíblias, né, e ela estava toda marcada. Então, a vida do cristão reflete como está a sua Bíblia. Vocês entenderam isso? Então, quando a gente fala de ter uma vida entregue, ser discípulo de Cristo, e a minha vida, não sei quantos aqui conhecem um pouco da minha história, os irmãos que vêm aqui na oração, toda quarta-feira eu estou aqui com o pastor Jadiel, já conheço ele há 30 anos, quando ele era diácono, num trabalho de oração ali em Honório Gugel, né? 1900 lá vai alguma coisa, e já conheço esse homem já faz tempo, o trabalho dele, o ministério dele, e Deus usou muito ele para falar da minha vida. E eu tive uma experiência, de tanta experiência que eu acho que todos aqui já tiveram com o pastor Jadiel. Uma vez aqui embaixo, tomando café ali, eu tive uma experiência com Deus em 1984, num retiro de carnaval, lá em Cachoeiras de Macacu, com um grupo de jovens, 150 jovens fazendo um acampamento, né? Lá no meio do mato, mas com uma estrutura toda militar, que naquela época eu era da Marinha, dos fuzileiros navais. E lá Deus falou comigo sobre o meu ministério, sobre a minha vida. E aí, tomando café ali com o pastor Zé, de repente ele olha para mim e Deus o toma. E ele, usado por Deus, fala de tudo aquilo que Deus falou comigo há 20, quase 30 anos atrás. Que eu nunca conversei isso com ele. Nunca falei isso com ele. Faltou pouco ele dizer que a roupa que eu estava vestindo lá naquele monte. Mas Deus usando ele, falando: há tempos atrás eu falei contigo no monte assim, falando da obra de Deus. Por que
que eu estou dizendo isso? Porque eu fui nascido e criado nas Assembleias de Deus, eu era do ministério, não do ministério, assim como o ministério, pertencia à Assembleia de Deus de Madureira, na época do pastor Paulo Leivas Macalão. Eu falava com uma irmã aqui na quarta-feira passada, que quando a minha mãe estava me esperando, o médico falou para ela, a sua gravidez é de risco, ou a criança morre, ou você vai morrer. Minha mãe era ainda da igreja do pastor Horácio, né, ali em Beto Ribeiro, mas ela foi num trabalho de oração de uma irmã, que tinha um famoso porão lá em Madureira, não sei quantos aqui vão falar daquele porão de Madureira de oração, né? Lá tinha uma irmã chamada, acho que era Otacília, uma mulher muito usada por Deus. E quando a minha mãe entra no trabalho de oração, ela vira para minha mãe e disse assim, minha mãe estava entrando na oração, nem você e nem a criança vai morrer, porque Deus tem um propósito com essa criança para o teu bem. E aí ela ficou assim, foi lá para orar, e eu estou aqui, Deus já levou a minha mãe e tal, e quando a minha mãe me apresentou, me levou para apresentar, foi o pastor Paulo Leivas que me apresentou quando criança, ele disse, virou para minha mãe, minha mãe guardou isso muito tempo, eu tinha até esquecido, e ele disse, essa criança aqui vai ser um pastor, e vai se envolver com missões. Aí virou para minha mãe. Minha mãe nunca tinha comentado isso comigo. Um dia eu estava num trabalho de oração, Deus usou um homem de Deus lá, irmão Sérgio Adolfo Curral, era da época de São Cristóvão, dos bons tempos do Túlio, pastor Túlio, e aí ele, orando por mim, ele disse, um dia, quando você era criança, que você foi apresentado, Deus disse isso, pode perguntar à tua mãe. E eu fiquei assim, chegando em casa, perguntei à minha mãe, quando eu fui apresentado como criança, eu nem sabia direito que tinha sido em Madureira, em 1962, já disse minha idade, né? Então, aí minha mãe falou, quem te disse isso? E aí foi o irmão Paulo te pegou e disse. E quando eu tinha 6 anos, aí minha mãe ainda estava em Madureira, houve uma pregação, isso eu não lembro da pregação. Aí eu falei para minha mãe, eu quero aceitar Jesus. A minha mãe falou, você é muito criança, mas eu lembro disso. Eu quero aceitar Jesus, eu quero. E ela falou, eu quero ir lá na frente, eu quero aceitar Jesus. E falando isso para minha mãe, aí ela virou para um diácono e perguntou, meu filho está querendo aceitar Jesus. Então vai com ele. E ela foi. E eu me lembro que eu fui naqueles corredores de Madureira e ajoelhei ali. Aí uma irmã de oração chamada Maria Heloísa, o Senhor já levou essa irmã, muito usada. E ela chegou perto de mim assim, eu me lembro das palavras, você não está entendendo nada por que você veio aqui. Mas você vai entender mais tarde toda a obra que Deus tem para fazer na sua vida, assim. Eu me lembro direitinho daquela irmã falando isso para mim. Mas aí, irmãos, a minha vida foi... Eu estou falando isso para chegar num ponto aqui. Né? Eu fui nascido e criado na igreja, fui um pouco um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Até que um dia, né, eu estava assim, meio que influência de parente, influência de primo, que estava desviado, mas eu nunca me desviei assim de beber e fumar. Mas um dia na Marinha, acho que eu já contei esse testemunho aqui, um rapaz desviado chamado Antônio, ele era de uma linha de feiticeiros, e ele tinha voltado para a igreja e agora estava se desviando de novo. E aí eu conversando com ele no pátio do quartel, falando com ele de Jesus, eu estava meio desviado, falando para ele de Jesus, e ficamos ali um tempão no pátio do quartel conversando sobre isso, e ele disse, hoje eu vou voltar para a igreja e vou de novo servir a Jesus. E foi embora. E aí era uma sexta-feira, e eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, caramba, eu falei com um desviado, o desviado vai voltar para a igreja, e eu estou meio nessa vida. Eu morava ali na Edgar Romero, em Madureira, perto ali onde tinha um Detran ali, não sei se ainda tem, morava ali perto, pegava o ônibus para ir para a Marinha ali naquele momento, e eu estava indo para a igreja congregacional de Bento Ribeiro naquela época, e aí de madrugada eu acordei, assim, mas naquela noite eu quis botar a minha Bíblia do meu lado, eu já quase não estava lendo muita Bíblia, mas eu botei a Bíblia do lado, eu ainda tenho essa Bíblia guardada em casa, e dormi, via o último filme e ia dormir.
Se você me perguntar o nome de filmes antigos, né? Porque os filmes de hoje é tudo porcaria, mas naquela época, Greta Garbo, Rita Hayworth, eu e minha mãe ficávamos vendo aqueles filmes, a coisa, toda aquela história. Mas eu dormi. Mas naquela noite, de madrugada, eu acordei e vi um vulto na porta da sala. Pensei que era meu pai, que era militar ainda em quartel, ou meu irmão, que estava naquela época de serviço militar. E aí uma voz disse: não gostei do que você falou. E aí eu levei aquele susto. Como? Que isso? E eu estava deitado no sofá. Você disse para aquele lá que seu Deus era mais forte. Clama ele agora, eu quero ver se ele vai te livrar. E aí eu falei, cara, eu estou sonhando. Eu falando. E aí ele diz, você não está sonhando não. Eu não gostei do que você falou. Clama ao seu Deus agora, eu quero ver se ele vai te livrar. Irmãos, de repente a sala começou a ficar como uma névoa. Deu um filme de terror mesmo. E aquele vulto preto ria. E aí eu tentei levantar do sofá, ele levantou a mão como uma ficção, eu fui amarrado, não conseguia levantar. E aí eu fui gritar para chamar alguém, ele levantou a mão, fiquei mudo. E ele ria e dizia, olha, ninguém vai acordar aqui, isso é entre eu e você, e eu não gostei do que você falou. Aí eu fui entender, aquele rapaz fazia parte de uma linha de feiticeiro e o diabo foi lá cobrar porque o rapaz voltou para a igreja e quebrou algo que o diabo tinha com aquele rapaz no Espírito Santo e ele foi lá tirar satisfação. E ele foi se aproximando perto de mim e foi dizendo, sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? E abriu aquela capa e eu vi uma das figuras mais horríveis que puder imaginar. E ele disse, eu sou o diabo e vim aqui te destruir porque não gostei do que você falou. Naquela hora eu fechei os meus olhos e falei, Senhor, eu estou longe dos teus caminhos, mas eu sei que o teu sangue me purifica de todo pecado. Eu sei que o diabo não sabe o que eu estou pensando agora. Concede minha autoridade e eu estabeleço um pacto contigo. Eu vou voltar como nunca antes na tua palavra. Eu fui falando com Deus. Irmãos, eram 2 ou 3 horas da manhã. O teto da sala ficou azul feito céu de manhã. E uma luz veio, atingiu aquele demônio, ele já caiu por terra, todo amarrado, e eu levantei e disse, vai-te Satanás para as profundas do inferno, que você está vencido em nome de Jesus. E aquele vulto saiu, deu um talho na porta, queimou a porta. No outro dia meu pai perguntou, quem queimou essa porta aqui? Só contei tempos depois que tinha acontecido, né? Eu ainda estava meio assustado, deu um talho assim na porta, a porta ficou queimada. E aí eu, cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Eu peguei a Bíblia, dobrei os joelhos e ali eu ouvi a voz de Deus audível, primeira vez, com uma voz de muitas águas, irmão, aquela sala se encheu da glória de Deus. E Deus começou a falar, eu vou te levar a ensinar a minha palavra assim para muitos e tal. Você tem um ministério comigo assim. Você vai ter confronto com o diabo. Por isso que toda hora eu estou envolvido com batalha espiritual. Não sei que naquela época se falava disso. E Deus falou, no tempo você vai sair da marinha, o teu objetivo é outro. E aí, Deus chegou num tempo, através de irmãos americanos da Cry for the Nation, um seminário que tem lá no Texas, lá na Congregacional do Bento Ribeiro, uma irmã orou por mim, Deus usou aquela irmã, com uma irmã traduzindo lá, que eu não entendia nada em inglês, hoje eu entendo alguma coisa, morro de fome lá, mas entendo. Nos Estados Unidos, espanhol, até a gente saca bem. Eu trabalhei no Paraguai e na Argentina um período. E aí aquela irmã disse, Deus tem um trabalho com você assim, seu tempo na marinha assim. E eu abri mão. Hoje eu poderia estar fazendo talvez curso para almirante, oficial general, porque eu tenho 56 anos. Meus colegas, alguns ficaram, outros foram embora. Mas Deus disse para mim nitidamente, eu quero que você seja oficial de outro exército. O teu tempo aqui acabou. E não se preocupe que você será sustentado por mim. E assim tem feito. Pastoreei um período, como pastor metodista, né? Deus me fez uma coisa assim, me tirou da Assembleia de Deus, me levou ao Nacional, me tornei pastor metodista, trabalhei com o pessoal da Maranata e hoje estou na Igreja Batista. Entendeu? Mas não foi assim pulando de galho em galho não, irmão. Deus foi muita luta, Deus foi me envolvendo assim, e agora depois de 10 anos, Deus está dizendo, seu tempo de Igreja Batista está terminando.
Eu vou te levar para outra denominação que eu vou te mostrar. Eu ainda estou esperando, não sei qual, mas ele falou, o seu tempo de pastorear não. Agora você tem que treinar e preparar. Quando a gente olha o que é ser discípulo, né? Vou fazer uma pergunta aqui, é retórica, não é para você responder não, para você pensar. Você é nascido de novo? Deus mudou a sua vida? Você pode dizer, Deus mudou a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. O mundo não me atrai. Esse convite de Jesus, ele é desafiador. E eu quero desafiar você. Porque muitos estão seguindo Jesus. Muitos dizem que creem em Jesus. Mas poucos estão vivendo Cristo na vida deles. Entende? Viver Cristo, e eu vou falar isso um pouquinho, por ser objetivo, olhando ali o relógio, e eu vou fazer uma análise com vocês aqui. A multidão, quando se fala de multidão, é muita gente, né? Grande multidão, o quê? No verso 25, seguir. Por que essas multidões seguiam? Atrás de quê, irmãos? Duas coisas, pelo menos. O quê? Milagres e comida. Porque Jesus tinha multiplicado. Jesus faz milagres. Então, pessoas que estão buscando necessidades pessoais e necessidades físicas. Deus resolve isso, Deus faz isso, faz. Mas é isso que Ele quer? Esse é o objetivo que Ele quer? Curar, Ele cura. Abençoar, Ele abençoa. Mas o que vai além disso? O que vai além disso? E o texto diz, voltando-se lhes disse. Entretanto que as nossas Bíblias não podem ser traduzidas assim, totalmente no hebraico, totalmente no grego, porque há palavras ali que saem do nosso sentido. Então tem que buscar um sentido em português para entender. Voltando-se lhes disse, esse termo é um questionamento. Lembram de Lucas 9, dos 57 a 62, quando Jesus está dizendo das pessoas que querem segui-lo? Né? Aí um camarada, Jesus disse assim, as raposas têm os seus covis, os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde? O que é reclinar a cabeça? Alguns pensam que reclinar a cabeça é dormir. Mas o termo reclinar a cabeça ali, isso eu aprendi com um professor de hebraico, um judeu, convertido. Jesus está dizendo, eu não tenho túmulo. Reclinar a cabeça é deitar a cabeça. Eu não tenho túmulo. Tanto que José de Arimateia acabou o túmulo emprestado. Eu não tenho túmulo. Eu não estou preocupado com isso, com aquilo. Não, o meu objetivo é fazer a vontade de Deus. Eu não tenho túmulo. Aí o outro chega e diz assim, deixa-me primeiro sepultar o quê? O meu pai. Aí Jesus falou, não, deixa isso para lá e vem. Aí alguém pode dizer, meu Deus, parece que o Jesus estava interrompendo o enterro do pai. O pai não tinha morrido não, irmãos. O que ele está dizendo ali? Como é que era o enterro naquela época? A pessoa morria. Primeiro, o homem não tocava no corpo de um morto. Quem fazia isso eram as mulheres, porque o homem, se tocasse no corpo, ele se tornava imundo, na lei judaica. Então as mulheres é que embalsamavam, as mulheres que preparavam tudo. Então ela colocava o sujeito um determinado, ainda não era o túmulo como a gente conhece, todo enfaixado, como aconteceu com Lázaro, e esperava o corpo todo ser comido. Quando o corpo era comido, só tinha os ossos. Aí o filho vinha, isso depois de muito tempo, e fazia o quê? Sepultamento. Colocava dentro de uma caixinha de mármore, de pedra, colocava os ossos e fazia o sepultamento. Agora você entende o que o cara está dizendo para Jesus? Deixa-me primeiro sepultar meu pai. Ele estava colocando o quê? O que você acha que ele estava colocando? Empecilho. Está dizendo, eu não dá não, deixa-me primeiro. Aí o outro fala, deixa-me primeiro despedir-me de casa. A gente acha que ele chegou e falou assim, tchau pai, tchau mãe. Despedir, irmãos, envolve deixar herança, fazer isso, fazer aquilo outro. Porque quando a gente lê o texto muito batido assim, né, aí a gente analisa com o nosso olhar de hoje.
mas a expressão, quando Jesus diz assim, não saudeis ninguém pelo caminho, alguém está dizendo, pô, Jesus falando que a gente é mal educado? Não. A saudação judaica, às vezes, levava 10 minutos de um para outro se saudando. Imagina se você encontrar 20 pessoas na estrada. Você está em um compromisso e você tinha que saudar. Então, a ninguém saudeis no caminho, ele está usando esse contexto aí. Então, veja bem, Jesus faz um questionamento. Ele diz, ele questiona, ele vira e diz, se alguém quer vir, vocês estão lendo aí? Ainda no verso 25, se alguém vir a mim. Vir a mim é o quê? Se alguém quer me seguir. Aqui há uma palavra de confronto. Alguém está aqui obrigado? Será que alguém está aqui obrigado? Será que o pastor aqui obrigou? Se não vier hoje, o lanche vai te pegar lá fora. Foi isso? Ou você está aqui porque você ama a Deus? Ou você está aqui porque você deseja ter comunhão com seus irmãos? Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Se alguém, eu vou falar disso um pouquinho depois, se alguém quer vir a mim, ele está fazendo um confronto de desafio. Você quer me seguir? Aí você vai dizer o quê? Sim. Aí agora ele vem no verso 26 com algo assim meio curioso. Quem não aborrecer, a palavra aborrecer também significa amar mais. Quem não aborrecer, aí ele coloca aí, pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos analisar rapidamente isso. O que é pai e mãe? Proteção e aprovação. Eu conheço tantas pessoas que quando disse para o pai e para a mãe que aceitou Jesus Cristo, criou um problema dentro de casa. O quê? Tu vai dar dinheiro para pastor? Tu vai fazer isso, fazer aquilo outro? E começa aquela pressão dos pais, ou do pai ou da mãe, ou dos dois, entendeu? Sobre, imagine irmãos, no mundo muçulmano, no mundo judaico, o mundo judaico não manda matar, mas no mundo muçulmano, se você trair a religião muçulmana, o Islã, você pode ser morto pelo pai e pela mãe. Isso a mídia não fala, mas você pode ser, porque você traiu Maomé. Em países onde a religião islã domina, é um país teocrático, imagina. Então, aqui também Deus está dizendo, você vai aborrecer pai e mãe. E ele coloca também a mulher. Irmão, se a esposa não for alguém, ou o marido, alguém que acompanha a tua visão, vai ser um problema. Né? Porque a esposa é a companheira, é que está junto, o marido é aquele que não aborrecer, amar. Filhos, por que os filhos? A herança. Tudo isso aqui tem contexto, irmão. Jesus não falou nada disso assim de agarra no termo militar. De qualquer maneira, ele jogou para que as pessoas entendessem. Quem não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, porque você pode perder uma herança. Se você se tornar crente agora, tu vai receber um centavo. Eu não vou fazer nada. Eu conheço muitas pessoas que passaram por isso. Irmãos que são laços de amizade. Pessoas não falam com outras pessoas porque agora são crentes. Eu conheço muitas famílias que hoje não vão na casa do outro porque o outro é crente. Cortou laços. E Jesus disse que ele veio trazer o quê? A espada. Quer dizer, quando ele veio trazer a espada, vai haver muita divisão por causa do amor a ele. Então a gente tem que entender isso. Esse é um tipo de sermão que nem todo mundo gosta de ouvir. Porque é um sermão que você tem que abrir mão. E ainda a sua própria vida. Por que Jesus falou da sua própria vida? Porque você vai ter que fazer escolha e decisões. Se você não estiver preparado para sofrer por Cristo, o céu não é o teu lugar. Isso não tem nem amém, né? Se você não estiver, essa frase não é minha, essa frase é dos irmãos de Portas Abertas. Se você não estiver preparado para sofrer por Cristo, o céu não é o seu lugar. Vocês entendem isso? Amém. Então, a sua própria vida, suas escolhas, suas decisões,
Vocês estão acompanhando? Eu vou apertar mais um pouquinho, tá? Está me apertando também. E aí ele diz: não pode ser meu. O que é não pode? Não tem condições. Não tem condições. Você não pode, não tem condições. Na Marinha, lá todas as forças armadas têm as chamadas tropas de elite. Os fuzileiros têm os comandos anfíbios, o exército tem a brigada paraquedista junto com as forças especiais, a aeronáutica tem os paraçais, a polícia militar tem o famoso BOP. São tropas especiais, são homens que são treinados com todo tipo de armamento, com todo tipo de operação, seja no deserto, seja no mar. Então, quando você quer se tornar um desses homens, você tem um treinamento muito violento. Tu tem treinamento de saber nadar, saltar de paraquedas, fazer... Eu passei, foi muita coisa lá na Marinha, naqueles 10 anos de Marinha, né? Eu não fiz esse curso, queria até fazer, mas Deus me tirou antes. E ali, ou você, quem não conheceu aquela famosa frase da tropa de elite, do filme Tropa de Elite, né? Pede para sair, a gente escutava isso o tempo todo. Irmãos, a aprovação, ela virá. Você tem que ter condições, não tem condições de assumir minha propriedade, discípulo igual a ele. Não tem condições assumir minha propriedade, discípulo igual a ele. Se você e eu somos discípulos de Cristo, temos que ser igual a ele. Sim ou não, irmãos? Tem que ser igual a ele. Depois eu vou explicar naquelas famosas frases de Paulo: não vivo não mais eu tenho a mente. Vamos analisar isso aí, porque tem muita gente falando isso, mas não entende isso. Entendeu? Então não pode ser meu discípulo, assumir o cristianismo. Eu me lembro de novo um exemplo de Marinha. Eu fui chamado para trabalhar com um almirante que prendia até a mãe se não desse continência. Carlos de Albuquerque, um baixinho, invocado, olhos azuis, parecia um artista de cinema aquele homem. E aí todo mundo formado lá no gabinete, e aquele homem me sai com uma palavra para mim, que eu fiquei sem ação. Ao mesmo tempo eu tinha que ter a postura. Ele está todo mundo formado. Primeiro trabalhar com essas autoridades, tu tem que andar na marca. Andar na marca é cabelo, brilho, tudo nos trinques, como se diz assim. E aí ele está falando com todo mundo. Aí chegou perto de mim, viu meu nome, Ednei. Aí olhou e falou, aí voltou. Olhou meu nome e falou: Ednei, você é crente? Aí, por que ele fez essa pergunta? Eu pensando assim, mas não, eu falei assim: sou senhor. Aí ele ficou parado, ele voltou. Você deve estar pensando, por que ele te fez essa pergunta? Aí ele ainda vai com outra mais enigmática ainda. Essa quase que eu dei um glória. Ele falou assim: sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? E ele fez uma ressalva: que todo crente que eu conheço tem um brilho diferente no rosto. Eu segurando ali e tal, e todo mundo olhando para mim, os oficiais, todo mundo olhando para mim sem entender. Mas ele falou o seguinte, aí ele fez uma ressalva, aí é que doeu depois: crente verdadeiro. Quem não conhece os crentes falsos por aí? Até Paulo fala dos falsos irmãos. Caramba, naquela hora eu fiquei assim, falei: meu Deus, que responsabilidade. Porque quando a gente fala da bênção apostólica, a palavra graça no grego, ela tem várias aplicações. Aí ali aparece assim, quem lembra da parte que fala de Cristo? Que o amor de Deus, o nosso Pai, e depois fala o quê? A graça do nosso... A palavra graça ali é beleza. Aí quando você busca ela na raiz hebraica, é brilho. E quando você coloca o óleo no rosto, o seu rosto brilha.
A unção de Deus, quando está em nós, o nosso rosto brilha. Paulo está dizendo que quem tem Cristo na sua vida tem a graça, tem o brilho de Cristo. Então as pessoas olham para você, podem não entender nada, mas vai dizer para você, você é diferente. Não viu Bíblia, você não deu glória a Deus, não estava com roupa identificando que é crente, mas alguém virou para você e falou assim, você é diferente. Quando alguém falar isso para você, glorifique a Deus. Você deu testemunho. A sua vida deu testemunho. Você brilha. Pega uma foto tua, se você veio do Egito, do mundo, e pega uma foto tua, faz essa comparação, coloca lá, teu rosto está diferente. Há um brilho diferente, porque isso é uma identificação. Então, ser discípulo é ser igual a Ele. Até aí estamos entendendo? Amém. Então vamos lá. Ele diz assim, não pode ser meu discípulo. Aí eu vou confrontar vocês com 4 textos. 1 Coríntios capítulo 1. Eu tenho a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo, né, que está nesse capítulo 1, no finalzinho do versículo, Paulo fala, Jesus disse que ele veio fazer a vontade de quem? A vontade de quem? O pensamento de Cristo é fazer a vontade de Deus. O nosso pensamento em Cristo é fazer a vontade de Deus. A tua mente tem que estar sempre em Deus. Vocês estão entendendo isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma regeneração, restaurar o que estava destruído. Porque quando Deus disse imagem e semelhança, imagem, natureza divina, semelhança, caráter divino, a imagem que é a natureza, que é o Espírito, todos nós temos. O pecado destrói a semelhança. Não podemos dizer que todos são semelhantes a Deus. Mas quando você recebe Cristo, Cristo transforma você através do Espírito Santo e você passa a ser semelhante a Deus. Você tem a mente de Cristo. Só um resuminho rápido para você entender. Aí vamos lá para 2 Coríntios 5,15. Esse eu vou pedir que alguém leia. Fica com o irmão aí com vontade. Na sinagoga tinha lista para entrar para ler as escrituras. Estou vendo aqui o formato aqui de uma sinagoga de botar a Torá. E não é qualquer um que podia ler não, hein? Entrava em fila, que durava anos para fazer uma leitura dentro de uma sinagoga. Que diz aí, 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ih, irmãos, nos comprometeu, hein? Nós não, todos aqui, Cristo morreu por quem? Por todos nós. Então Paulo está dizendo que agora você não vive mais em função de você. Você vive em função de quem? Ai, mano, vamos dizer que fosse isso aí, estão com medo, né? Você vive em função de quem? Cristo. Você é propriedade de Cristo. Ele é seu dono. Você é dele. E tudo que você fizer na sua vida tem que perguntar a ele. Tem crente que diz que é dele, mas pergunta para outro lá fora. E não pergunta para ele. Ele é dono da sua vida, independente se você acredita ou não. Deus falou para o profeta Jeremias no capítulo 32: todos os seres viventes são meus. Tem alguma coisa maravilhosa que eu não possa fazer? Resumindo o que ele está dizendo ali: todos os viventes na terra são meus. Deus é dono de tudo, se você crê ou não crê. Mas no caso aqui, Paulo está dizendo: se a partir de agora eu vivo para Cristo, eu vivo em função dele. E como é que tu vai resolver problema, casar, emprego, fazer as coisas sem perguntar a ele? Irmãos, ele não sabe a nossa vida? Sabe? Ele não sabe nossos pensamentos? Ele não sabe o futuro? Ele não sabe o que vai acontecer lá? Ele não sabe o que vai acontecer aqui? Então, por que não pergunta a ele? Mas tenta fazer sozinho. Aí, bate com a cara, como a gente vê muitos aí.
Tem muita gente dizendo, Deus falou, mas quem falou foi o coração ou o morto, porque Deus não fala dessa maneira. Então Paulo está dizendo, olha o que é ser discípulo. Não, eu vivo em função de Cristo, eu vivo agora para Ele. Você vive para Ele? Se você não vive para Ele, se Ele voltar agora, desculpe, você fica. E Ele sabe se você vive para Ele ou não. Ele conhece. Eu não tenho como te julgar, não posso. Mas Ele sabe se você vive para Ele. E o terceiro versículo, Gálatas 2, 19 e 20. Não vivo, não mais eu, mas Cristo. Agora você vive na direção, nos passos. Você agora é propriedade dele. Porque não vive, agora tem alguém vivendo em você. Irmãos, para pensar. Lá no Éden, Deus vinha para estar com o homem pecou, separou. Aí Deus, por causa do pecado, Deus ficou sobre o homem, ficou sobre o tabernáculo, ficou sobre o templo. Aí vem Jesus, aí Jesus ficou no meio dos homens, não é isso? No meio, e o verso fez carne, habitou no meio de nós, vimos sua glória, no meio. Aí Jesus vai embora, aí manda o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, vivendo em nós, somos a habitação do Espírito Santo. Agora, sabe qual é o futuro? Que está lá em Apocalipse 22, isso é tremendo. Nós não, Deus não estará em nós, nós estaremos nele, nós estaremos dentro dele. O texto fala que não haverá santuário, porque Deus é o santuário. Irmãos, como vai ser isso? Nós vamos estar dentro dele. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, estaremos nele, dentro dele. Isso é forte. Desde o início, leia lá, eu estou fazendo um estudo sobre a presença de Deus. Deus falou assim, não tem templo para mim, porque eu sou maior do que qualquer templo. E como é que a gente faz, Senhor? Apenas coloca o meu nome. Olha lá, primeira Reis, coloca o meu nome. Aí Salomão fala o teu nome, no teu nome. Percebe? Nome, tudo. Aí Jesus falou assim, onde houver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei dois. E no meu nome expulsaram demônios, falaram nova língua. O meu nome. Filipenses fala, toda língua se dobrará, toda... No nome de Jesus. O nome. Irmão, para pensar o nome. Não tem ouro, prata, não temos nada, mas o que temos te dando. Inclusive, quando Pedro João estava falando isso, ele estava na porta do templo, onde estava escrito o nome do Senhor. É no nome dele, levanta e anda. Está entendendo, irmãos? Estou resumindo aqui. Não vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, pertenço a Ele. Aí em Mateus 10, verso 34 a 38, ele fala que haverá divisão, prioridade, posicionamento. Por quê? Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Você vai ter que priorizar Deus. Resumindo ali, quando ele diz que ele veio trazer a espada e ele vai trazer uma nova família para você. Tudo isso não pode ser meu discípulo. Vamos correr aqui. Aí verso 20, 26, vamos para o 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, verso 27, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí vai uma pergunta. O que é tomar a cruz? O que é tomar a cruz? Cruz é vergonha, irmãos? A cruz é vergonha? É. A cruz é sofrimento? É. A cruz é dor? É. A cruz é obediência? É. A cruz é morte? É. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que nós temos que levar a mensagem da cruz, que é loucura. Agora, eu vou mais além sobre tomar a cruz. Quando os romanos criaram a crucificação, eles copiaram a parte dos fenícios. Os fenícios botavam o sujeito num X. Mas aí os romanos falaram, o X não sofre muito. A cruz, quando eles faziam a cruz,
Tem um documentário na History Channel falando muito bem sobre a crucificação, e tem uma parte que fala sobre isso no contexto da história. Mas eu peguei isso num outro estudo, quando eu estive lá na Argentina, sobre a crucificação. Agora fugiu o nome do pastor lá, sobre esse estudo sobre a cruz. E os romanos, quando eles botavam a cruz, ela era personalizada. Ela era medida, se o cara era gordinho, se o cara era alto, se o cara era baixo, tudo era medido para que a cruz fosse proporcional ao sofrimento do sujeito. Então aquilo era calculado. Os romanos não jogavam qualquer... Não, aquilo era calculado. A cruz era preparada e ela recebia o seu nome. Então voltamos agora. Alguns dias antes de Jesus ser preso, quem foi preso que o Império Romano estava atrás porque era um revolucionário? Alguns acham que ele era um ladrão. Não era ladrão, não. Se você olhar o texto, ele fazia sedição. Ele pertencia ao grupo dos Zelotes. O primeiro nome dele era Jesus. Quem acha que era o rapaz? Barrabás. O primeiro nome de Barrabás era Jesus, era Yeshua. Quando Pilatos faz a pergunta, ele diz: qual dos Jesus vocês querem que eu solte? O Jesus, Barrabás, ou o Jesus que diz ser o Messias? Então Barrabás foi preso. Então qual era a sentença para que quem matasse um romano ou que quem insurgisse contra o império? A cruz. A cruz ela era para escravos, para certos líderes políticos, entendeu? E para ladrões. Um cidadão romano, lembra que Paulo não foi crucificado, ele foi decapitado. Um cidadão romano, apesar de ele fazer tudo isso, ele era decapitado. Então, a cruz era a finalidade de Barrabás. Preparar uma cruz para ele. Mas Jesus foi preso. E houve Jesus passou por 3 julgamentos. Você já viu isso na Bíblia? Que Jesus passou por 3 julgamentos? Passou pelo julgamento religioso, Sinédrio. Passou pelo julgamento político, Roma, Pilatos. E passou pelo julgamento do povo, da sociedade. Curiosamente, qual foi o único que declarou que Jesus era justo? Pilatos. Não vejo nesse homem, mas por causa de questões políticas, e se você não é amigo de César, aí, mas Pôncio Pilatos viu que tudo aquilo ali era uma trama. Mas ele viu, tanto que ele jogou logo Jesus para quem resolver isso? Herodes. Mas Herodes também não estava nem lá, queria que Jesus fizesse milagre. Mas Jesus passou por 3 julgamentos ali: o julgamento da religião, o julgamento da política e o julgamento do povo. E aí Pilatos achava que eles iam soltar quem? Jesus. E condenar quem? Barrabás. Quem foi condenado? Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus não tinha tempo de fazer uma cruz para Cristo. Mas olha agora a tipologia. Por que ninguém podia fazer uma cruz para Cristo? Porque Cristo não tem pecado. Ele levou uma cruz que não tinha medida dele, que não tinha o nome dele e não foi preparada para ele. Quem deveria estar naquela cruz? Eu e você. Mas ele substituiu, ele tomou o lugar. Quando Jesus está dizendo aqui, toma a sua cruz, é você levar muitas vezes aquilo que não é seu, é do outro. Irmão, qual é o teu problema? Põe aqui que eu levo. Qual é o seu? Põe aqui que eu levo. Você leva aquilo que não lhe pertence. Para pensar nisso, irmão. Além da mensagem que tem a cruz. A cruz é levar um problema que não é teu. E aí Jesus estava dizendo isso. Vir após ele é o quê? Seguir os seus passos. Eu não vou ler o texto, mas vou citar. Lá em 1 Pedro 2,21, Jesus deu exemplo para seguirmos os seus passos. Lá em 1 João 2,6, andar como ele. Lá em Colossenses 2,6, andar nele. Agora vamos analisar isso aí. 1 Pedro 2,21, exemplo de Cristo, dos seus passos. Lá o texto fala, andar por. 1 João 2,6, andar como ele. Com. Colossenses 2,6, andar nele, em. Então vemos aqui, andar por ele, andar com ele, andar nele.
Tem diferença isso. Tem diferença. Então, olha as implicações. E não pode ser o meu. Aí Jesus fala a segunda vez, não pode ser meu discípulo. Ele falou a primeira vez lá, no verso 26, falou tudo aquilo sobre você abrir mão. E agora ele abrir mão quer dizer, não, deixar, agora que não tomar a sua cruz e vier após mim, após ele seguir os passos, viver como ele viveu, não pode ser meu discípulo. Agora o verso 28 e o 29 e o 30 tem uma coisa interessante que eu vou explicar para você que eu também não entendi. Eu estava num congresso de missões lá na Missão Antioquia, pastor Edson Queiroz, da Igreja Batista de Santo André, homem muito usado. Se você botar no YouTube pastor Edson Queiroz, você vai ver aquela pregação maravilhosa daquele homem, tá cabelinho branco, um homem envolvido com missões no mundo inteiro, da Comiban. E as pregações daquele homem, sempre, toda a pregação dele tem uma coisa muito diferente. E eu estava no dia que ele trouxe essa palavra aqui, eu fui buscar, eu gosto de pegar o original, olhar aqui, não duvidando da palavra dele, porque achei fantástico. E aí ele estava explicando esse texto que Jesus está dizendo aqui. Ele diz assim: aquele que construiu uma torre para calcular as despesas, os meios para concluir, para que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, e todos os que virem vão zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Vamos analisar isso aqui. Qual é o objetivo de Jesus nessa conversa aqui? É de ser discípulo dele, não é isso? Primeiro ponto ele falou, você tem que abandonar tudo, até parente, irmão, etc. O segundo ele está dizendo, tu tem que tomar a cruz. Aí o terceiro, presta atenção, verso 28, construiu uma torre. O que ele está dizendo? Seu objetivo numa nova maneira de viver. Quando você aceita Jesus Cristo, quando você passa a ser um discípulo, toda a sua maneira de viver tem que ser pensada. Como construir uma torre. Tem que ser pensada. Aí ele continua. Para calcular as despesas. Como calcular a despesa? Vou dizer, você vai entender agora. Vale a pena ser discípulo de Cristo? Calcule a despesa. Vale a pena ser discípulo de Cristo? O capeta está com raiva. O problema dele vai para aqueles infernos. Entendeu? Então, presta atenção. Para calcular as despesas, eu tenho que deixar alguma coisa? Eu vou ter que abandonar alguma coisa? Calcule a despesa aí. Você agora vai ser crente. Vai ter que andar com Bíblia. Vai ter que deixar o seu cigarrinho, aquela amante, aquela mentira no trabalho, aquela fofocada com os vizinhos. Faça um cálculo das despesas. Irmãos, é isso que Jesus está dizendo. É isso que ele está falando. Faça um cálculo aí. Os meios para concluir. O quanto eu vou ter que mudar. O quanto eu vou ter que pagar. Para agora eu dizer que sou crente. Para. Isso aqui tem mais coisa. Estou resumindo. Isso aqui está um estudo violento. Não é? Calcule o preço aí. Calcule as coisas. Para calcular. Verso 29. Para que, tendo lançado os alicerces, começou a ser um discípulo. Olha lá o João. Caramba, o João era um bêbado, cara cheio de amante. Agora o cara está na igreja. Começando, aí, olha o que Jesus está dizendo. E não podendo acabar, desistindo de ser discípulo, você começou na igreja, e agora, peraí cara, você não estava aí dizendo aleluia, glória a Deus? Que cigarro é esse na sua boca de novo? Que mulher é essa que nem a tua esposa?
Que negócio é esse? Ele diz que começou. Olha o que Jesus está dizendo. E todos os que o virem, olha o texto, vão zombar dele dizendo. O que vão zombar dele? Os familiares, os amigos de trabalho. Peraí, cara, tu não era crente? Tu não pulava carnaval, agora voltou? Tu não era, agora tu tá... Ué, que isso? Verso 30. Este homem começou a construir e não pôde acabar. O que Jesus está dizendo? Queria ser discípulo de Cristo, mas não conseguiu. Para pensar aí. Aleluia! Para pensar aí. Calculou o preço? Está pegando a tua cruz? E aí ele continua, né? No verso 31. Aí ele fala agora de uma outra coisa. Eu já estou para finalizar, tá, irmão? Sei que o pessoal quer ver novela, jornal, então, rapidinho aí. Hoje acho que o jogo não tem, tá? Senão... agora ele fala uma coisa interessante, verso 31. O qual o rei, indo para o combate contra um outro rei, com 10.000 homens, poderá enfrentar, ele faz um cálculo. Caso contrário, ele envia embaixador pedindo condições de paz. Cara, o que Jesus está dizendo com isso aqui? Irmãos, qual um rei que indo para combater outro rei? Qual é o rei desse século? Quem é o rei que pensa que domina a terra? Quem é? Satanás. Agora Jesus está falando de batalha espiritual. Você quer me seguir? Então sabe o seguinte, você vai ter que enfrentar uma batalha espiritual. Com 10.000 homens poderá enfrentar. Irmãos, a nossa luta contra o diabo, a nossa luta é em 3 áreas. Contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. A contra a carne é contra os nossos impulsos. Contra o mundo é a influência do sistema. E contra o diabo é o nosso tentador e inimigo. Então, quando nós estamos no mundo, no sistema do mundo, estamos no mundo, mas não somos dele, nós vamos ter que lutar contra nós mesmos, vamos ter que lutar contra o sistema, mídia, televisão, cinema, tudo nos perturbando, e ainda vamos ter que lutar contra o diabo. Então, Jesus está dizendo aí, você quer entrar nessa guerra? Existe alguém, quantos já não ouviram assim, caramba, agora que eu me tornei crente, como é que a luta dobrou? Porque você entrou em guerra contra alguém que não estava nem aí para você. Mas agora você me incomoda. Mas agora você saiu do império das trevas. Mas Jesus está te avisando. Irmãos, cristianismo é avisar que você vai ter luta, que você vai ter que abrir mão e etc. Ninguém pode te enganar aqui. A palavra de Deus, veja os pregadores do século passado, tem que dizer o que é pecado, o que é erro. Mas todo mundo só está dizendo que você vai ter 1000 carros, isso, aquilo, outro. Eu creio que Deus pode dar tudo isso. Eu creio que Deus pode fazer tudo isso. Mas é isso que Deus quer de nós? Vamos lá, que eu tenho que concluir aqui. Caso contrário, olha o verso 32. Envia um embaixador e pede condições de paz. Olha como é que Jesus aqui é irônico. Se você não aguenta a luta espiritual, faz um acordo com o diabo. É isso que ele está dizendo aqui. Manda o embaixador, faz um acordo com o diabo. Ó, seu diabo, agora eu estou contigo, né? Para de perturbar. Agora deixei a igreja e tal. Faz um acordo com ele. Vive fora. Uma vez aqui em Bento Ribeiro, eu era da congregacional, aí tinha esses crentes assim, né? Tem um crente tamanduá, linguarudo, um crente carrinho de mão, tem que botar para levar na igreja, o crente agulha, só deixa furo, crente astronauta, fica no mundo da lua, né? Crente Madonna, guarda-show, Tarzan, gosta de dizer que está aqui, chegou o irmão Tarzan, e tal, crente repórter, que é fundo dos irmãos para contar para todo mundo, e vai, tem uns 50 tipos. De tipo de crente aí, aqueles que pensam que crente tamanduá, linguarudo, ali vai lá longe, e etc. Aí encontrei um desses ali em Bento Ribeiro. Aí eu estava atravessando a ponte de Bento Ribeiro, ele falou para mim assim: Ednei, eu agora estou no mundo.
Aí, acho que ele estava esperando dizer, que isso, irmão? Ai, mano. Aí eu falei, você está no mundo? Agora eu estou no mundo. Estou mais na igreja não. Rapaz, você pode dar um recado para mim com uma pessoa. Aí falou, quem? Você não está no mundo? Você disse que está no mundo, tá? Eu estou no mundo. Quem está no mundo é filho do diabo. Então diz para o teu pai que ele e você vai para o inferno. Aí ele ficou assim meio sem entender. Aí meses depois eu encontrei na feira e voltei para a igreja. Amém. Irmãos, tem gente que, como Jesus fala, filho do diabo, raça de víbora, tem gente que a gente tem que ser duro. Então diz, ele está no mundo, quem é o pai dele agora? É o diabo. Ele é filho, então ele e o diabo estão para o inferno, não é que a Bíblia fala? E vai e companhia. Então olha o que Jesus está dizendo. Aí agora ele vai fazer, eu tenho que fazer o meu fechamento aqui. No verso 33. Todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem. Depois que eu comecei a estudar hermenêutica, eu fiquei muito apaixonado de estudar a origem das palavras, né? Etimologia, palavra original, é uma coisa tremenda. Todo aquele, o que é todo aquele? Todas as pessoas, todos nós, dentro em vós, na sociedade no mundo, né? Que não renunciar. A palavra renunciar, ela tem dois sentidos, tanto abrir mão como deixar de lado. Deixar de lado, quer dizer, aquilo não te impede, está diante, então você empurra para o lado e vai. Você abre mão e você empurra. Você empurra. Não renunciar a tudo que tem. O que é tudo que tem? Tudo que possa trazer para você o quê? Empecilho. Aí eu coloquei aqui 4. Interesses pessoais, pode trabalhar na obra? Pode? Pode. Bens pessoais, patrimônio, pode trabalhar na obra? Pode. Projetos com pessoas, mudar de casa, casar, negócio, pode? Pode. E a sua própria vida, seu coração, você mesmo, pode também? Pode. Ninguém me ama, ninguém me quer, você é egocêntrico. E eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que abrir mão de tudo. Irmãos, olha só, vou voltar à mesma palavra que eu disse anteriormente. Se Deus é tudo, abra tudo para Ele. E você terá tudo que Ele prometeu. Deus te dará tudo que te prometeu dentro daquilo que Ele falou. Mas eu tenho que abrir mão. Eu tenho que abrir mão. 3 vezes Ele disse, não pode ser o quê? Meu discípulo. 3 vezes. É afirmação de convicção. Não pode ser meu discípulo. Eu não vou ler o texto, mas lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 36, 37, 60 e 66. Jesus disse assim, aquele que não comer da minha e não beber do meu. Aí todo mundo, que isso? Duro discurso. Se não quiser, vai embora. Eu vi um pastor dizendo que no mesmo dia que Jesus teve milhares de membros, no mesmo dia os milhares de membros foram embora e ficaram 12. E aí Jesus virou, e vocês? O que Pedro disse? Para onde? Se só tu tens? Por que ele disse isso? Por que Pedro disse isso? Aí olha nas entrelinhas. Só tu tens palavra que muda, que transforma, que faz acontecer. Até aquele momento os discípulos viram várias coisas que Jesus tinha feito. Como é que a gente vai deixar este, que o próprio Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus homem, tu és o Emanuel, tu és o Deus em pessoa, em forma de carne. Para onde nós vamos? Para onde? Só tu pode ter essas palavras. E eu faço essa pergunta, para onde eu e você vamos? Sem Deus, sem Cristo. E eu concluo
Eu vou ter que falar muito rápido isso. Eu ia trazer um pendrive para até mostrar sobre a história de uma pessoa. E eu vou concluir com a história dessa pessoa, que é muito conhecida no mundo, mas nem todos conhecem essa história. De repente o pastor vai estar lá nos States, pode conhecer a história. Eu conversei diretamente com o pastor Dani Sandro, mandei um e-mail para ele. Quer dizer, tinha uma minha amiga, uma aluna minha que era professora de inglês, mandei para ele, fiz uma série de perguntas e ele me respondeu isso que eu vou dizer para vocês. Isso que eu vou falar para vocês. Inclusive, uma vez no quartel, eu deixei o quartel, não, pedi que alguém ficasse no meu lugar, porque era um pregador ia falar na Assembleia de Deus de Madureira. Isso foi em 1981, sobre isso que eu vou falar para vocês aqui. Sobre alguém que o seu sonho era ser cantor de música gospel. E por incrível que pareça, queria ser pastor pentecostal. Mas houve uma mudança na vida dele. E uma mudança total. Mas ele nunca se esqueceu disso na sua vida. E esse pastor, que foi o pastor dele, foi lá na Assembleia de Deus Madureira e contou isso que eu vou contar com a carta que Dani Sandro contou, falando para mim. Né? Que quando ele nasceu, o médico disse, ele vai morrer. Ele correu para a igreja, a Assembleia de Deus, nessa cidade de Memphis, no Tennessee, e falou para esse pastor, que foi lá na Assembleia de Deus Madureira: pastor, acabei de receber a notícia que a gente já perdeu um filho, e esse que nasceu, o médico falou que vai morrer. Ele falou, vamos orar e estabelece um propósito com Deus. E aí ele fez um propósito com Deus e falou, Senhor, eu sou o pai dele, quero fazer um propósito. Se um dia, eu quero consagrar ele para ti, mas se um dia ele se desviar, nem que seja meses antes, o Senhor o traga de volta, que ele não morra sem a salvação. E a vida, ele queria uma vez, foi numa gravadora para ouvir a voz dele se interessar, o camarada se tornou famoso, chamou-se, fez filmes, fez coisas no mundo inteiro e etc, mas nunca esqueceu a origem, começou a cantar hinos evangélicos no meio dos seus shows, e todo mundo ficava desconcertando o seu empresário, para de cantar música, eu quero cantar, e acabou, eu quero cantar, e aquela coisa toda. E no último show, penúltimo show, ele teve encontro com o pastor Rex Humber, e o pastor Rex Humber também contou isso. Ele soube que o pastor Rex Humber estava fazendo uma conferência onde ele ia fazer um show. E aí, numa coincidência, esse pastor que eu mandei a carta para ele, falou para esse pastor que era amigo dele, fulano de tal vai cantar lá, você pode arrumar os ingressos aí? Aí arrumou o ingresso. E aí, isso aparece num dos shows, quando ele está cantando, quem ele vê na frente? Um dos pastores que ele tinha maior consideração, o pastor Rex. E aí ele pede ao segurança que no final do show levasse ele lá no camarim dele, ele e a esposa, eles entraram no camarim, e ele chegou perto dele e falou, ora por mim. Ele falou, ora por você? Ora por mim. Eu sei que eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, a minha vida é errada, e ora por mim, porque eu preciso voltar para a igreja. Então ali ele orou, ele chorou, e segundo Rex conta, foi renovado em línguas, e disse, vou cancelar todos os meus shows, porque agora eu quero ser cantor de música gospel. E aí, ele falou para o empresário e disse, eu agora não vou mais, que isso? Não vou mais, vou cumprir todos os meus contratos, mas a partir de 78, eu não vou mais cantar rock. E agora vai ser só música evangélica. E aí todo mundo ficou sem entender, e aí, no dia que ele morreu, ele ligou para o irmão dele, Rick Stanley, que é pastor da Igreja Batista na Flórida. Pastor Rick Stanley, parece que ele não está mais lá. É o meio irmão dele por parte de pai. E ele ligou para o irmão dele e disse, Deus vai me levar hoje. Eu falei, como que Deus vai te levar hoje? Eu estou sentindo que Deus vai me levar hoje. Mas que isso? Não, tal. Aí ele contou toda a história.
olha, Deus tem um propósito contigo, não, mas Deus vai me levar hoje, ora por mim. E ele começou a chorar e disse, puxa, quanto que eu poderia ter feito e não fiz, mas ele vai me levar hoje. E aí, naqueles banheiros que dá até para a gente morar dentro, ele abriu a Bíblia, estava lendo a crucificação de Jesus e ouvindo o hino mais perto que ela está. Foi quando ele tomava, aí vem uma história que poucas pessoas, os remédios que ele tomava, era remédio para glaucoma, por isso que ficou gordo, era remédio para insônia, que ele não conseguia dormir, e era remédio, poucos sabem, era para câncer, ele estava com câncer nos ossos. Por isso que nos shows aparecia como se o cara estivesse drogado. Quem é que já ouviu o remédio que te deixa meio assim? O pessoal pensa que você está drogado. E o médico que fez a autópsia do corpo dele é um brasileiro, tem um documentário dele na internet, e ele diz, ele não morreu por overdose, ele não tem nenhuma droga, ele tomou remédio para dormir, o remédio deu um efeito e ele caiu de cara. Ele morreu sufocado porque ele estava o peso dormindo, ele não conseguiu levantar, porque a marca aqui ficou roxa, não houve, eu olhei, não houve nada disso, caiu ali e estava também num processo de ataque cardíaco porque estava com obesidade. E no enterro dele apareceu o pastor Rex, apareceu o fulano de tal, e etc. Isso que eu estou dizendo para os irmãos, eu perguntei tudo ao pastor Danção. E ele falou, exatamente isso que aconteceu com ele. Mas a mídia, aqui nos Estados Unidos nós sabemos, mas a mídia mundial não tem essa informação, ou tem ou não quer falar. Alguns aqui já até identificaram quem é esse cantor, que era Elvis Presley. Mas ele, inclusive tem um show dele, que ele canta com grande astúcia, ele começa a chorar, a BBC de Londres grava, ele chora, vai, volta, levanta a Bíblia e começa a pedir perdão, porque ele tinha falado para o pastor que não queria mais cantar, mas ele tinha que honrar os compromissos. Ele pede desculpa e continua cantando. Teve uma vez que levantaram uma placa assim, dizendo, rei você é o rei de tudo. Ele falou, baixa essa placa que quem é rei é Jesus Cristo, eu não sou rei de nada. Ele é rei do Senhor, rei. E ele falou, isso está gravado. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes alguns vão encontrar no final. Mas Deus não quer que você encontre no final. Deus quer que você encontre antes. Deus quer que você encontre antes, não no final. Então, a nossa vida, se você verdadeiramente hoje entendeu o que é ser discípulo, então calcule o preço. Calcule o que você vai ter que se aborrecer. Calcule a cruz que você vai ter que levar. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Já passou o horário. Amém?